Quintou, né? Estamos evoluindo a semana e eu quero hoje falar com vocês do 57 em 7 no agronegócio. Nós temos conversado, sim, em setores. Se o 57 em 7 é uma estratégia para você aumentar o lucro do seu negócio, para você impactar seus resultados em 7 meses, essa estratégia, o que eu estou mostrando para vocês são casos que podem ser aplicados em qualquer setor, como qualquer estratégia de negócio, que é acelerar o crescimento do seu negócio. Você tem diferentes estratégias na administração, na gestão de empresas, com inovação e coisas assim, né? E eu criei a estratégia do 57 em 7, lembrando que eu sou doutor em administração, tenho 40 anos aí em consultoria para empresas, implantei inúmeros MBAs no Brasil. Então, eu tenho uma experiência e justamente por ter isso, eu adaptei isso para o ambiente de infoproduto para poder estar aqui, né? Numa live, te mostrando, te explicando, te ensinando como você pode fazer isso no seu negócio, seja ele qualquer que seja o negócio. Hoje eu vou falar do agronegócio. Você deve estar se perguntando, você está no agronegócio? Vamos pensar, tem amigos no agronegócio? Ou você que é do agronegócio? Como é que você vai fazer 57 em 7 se no agronegócio os preços são feitos no mercado? Se chove, os preços baixam, se faz seca, os preços sobem, se chove muito, os preços caem porque tem perda, se chove e tem enchente, tem alagamento, os preços sobem. Então, a gente está falando de intempérie climático, né? Então, como é que assim? Pô, o preço, isso é tomador de preço, então como é que você vai fazer 57 em 7? Ontem mesmo eu estava falando com um grande produtor de soja e grãos, amigo meu, tem várias fazendas aqui pelo Brasil afora, Mato Grosso, Goiás e assim por diante. Ele falou, Carlos, hoje né, o milho está legal, mas a soja está complicado, está com preço muito baixo, né? O preço nominal em reais, né? Há 3, 4, 5 anos, o preço da soja era quase o dobro do preço atual. Então, como é que dá para fazer 57 em 7? Né? Então, é disso que nós vamos falar. Tá? Então, basicamente é estratégia. Você tem que montar uma estratégia. Então, você é agricultor, você está no agronegócio, você é pecuarista. Se você quer trabalhar, né, com 57 em 7, se você quer aumentar a lucratividade do seu negócio, o Brasil é campeão mundial. O Brasil é campeão mundial em competitividade no agronegócio. Nós temos, né, nós somos um dos únicos países que consegue produzir 365 dias por ano. Como assim, Carlito? Na África também dá para produzir 365 dias por ano. Você pegar ali os países que estão, Angola, Quênia, né, esses países que estão na mesma latitude nossa, eles produzem. É verdade, só que eles não têm a infraestrutura que o Brasil tem. Por exemplo, Angola tem enorme problema portuário, né? Quênia também. Os países em geral da África não têm a infraestrutura que o Brasil tem. Né? Agora está se desenvolvendo a infraestrutura logística lá, principalmente com o capital chinês, mas o Brasil é anos-luz na frente disso. Então, dá para dizer que o Brasil é o único país, né, com 365 dias por ano de produção no agronegócio, com sol e água, né? E uma infraestrutura logística que, claro, que pode ser melhor, mas tem uma bela infraestrutura logística para o quê? Para dar vazão à sua produção, né? A produção do Brasil é recorde mundial, o Brasil é o maior exportador de produtos no agronegócio. Você pegar o top 10, os 10 principais produtos do mundo do agronegócio, o Brasil é o maior exportador. Então, o Brasil é o maior exportador. Então, essa competitividade você já tem. Se você está aqui no Brasil, essa competitividade você já tem. Você pode
tomar vantagem disso. Eu tenho vários amigos também que são produtores nos Estados Unidos, produtor de grãos nos Estados Unidos, eles falam, cara, não dá para competir com o Brasil. A produção de grãos do Brasil não tem jeito, a gente produz aqui uma safra de verão, não tem máximo 2 safras, 3 safras que o Brasil faz, como o Brasil faz, é comum para o pessoal que faz milho. Planta milho no verão, depois planta um milho que a gente chama milho safrinha, que ele entra daqui a pouquinho, depois fevereiro, março ali ele entra e colhe ainda antes da entrada do inverno. E depois ainda vem um plantio, não de milho, mas um plantio de sorgo, um plantio de algum grão de inverno, né, que você completa o ciclo. Então, o ano inteiro você tem produção. Isso, o Brasil é único, tá? É uma vantagem competitiva tremenda. E dá para falar isso no geral. Mas então, como você vai fazer 57 em 7 no agronegócio? Basicamente, o Brasil tem crescido muito na produção agrícola em cima de um tripé estratégico, tá? Que é endividamento zero, inovação tecnológica e distribuição das vendas ao longo do ano, tá? Então, que é mercado futuro, né? Fazer venda futura quando você fazer uma carteira de venda futura. Isso num produto que seja commodity, tá? Então, você é produtor rural, você faz isso. Então, se você produz grãos, milho, soja, né, sorgo, se você produz qualquer outra coisa, café, se você produz banana, se você produz qualquer produto agrícola, mas você vai no mercado e vende, seja no mercado externo ou no mercado interno, trabalhar em cima disso. Zero de endividamento. Por que zero de endividamento? Isso aí vem do mineirês, mas é o seguinte, a agricultura ela não tem capacidade de pagar juro alto. Por quê? Porque tem uma imprevisibilidade muito grande. Tá? Você pode ter uma frustração de safra. Então, você não pode contar com o ovo da galinha que ela ainda não botou. Vem um veranico, você perde uma safra. E se você tiver alavancado com endividamento, é complicadíssimo. Por quê? Porque o ciclo agrícola, o mais curto, vai ser 3, 4, 5, 6 meses. Uma frustração de safra te leva a uma perda de um ano. Então, se você tiver endividado, o custo, como o Brasil é o juros mais caro do mundo ocidental, é o juros mais caro de quem faz parte dos países mais desenvolvidos, quebra, não dá para ter, não dá para trabalhar com alavancagem financeira no Brasil no agronegócio. Você tem que ser zero de endividamento. Com zero de endividamento, na estratégia, então, de commodity, você vai zero de endividamento, inovação tecnológica, mas não é só inovação tecnológica, né? Biotecnológica, sementes, fertilizantes e aditivos e assim por diante, sempre trabalhando com alta produtividade, alta mecanização, se você for grande, alta mecanização, se você for pequeno, mão de obra própria, mão de obra familiar. Dá para ser competitivo e baixar o risco na venda, distribuir a venda ao longo do tempo. Então, aqui eu estou dando um exemplo prático, tá? Essa é uma estratégia em geral e que daí a gente traz isso para dentro do 57 em 7, tá? E usa a gestão dessas ferramentas para você ter, então, aumento de ganhos. Então, é quase que assim, é enxugar gelo. Você vai, ano a ano, safra a safra, aumentando a eficiência produtiva, tecnológica, baixando o risco, endividamento zero, montinho, montão, planta, colhe, faz uma reserva e vai prosperando, vai crescendo. Tá? Então,
Essa é uma estratégia para você que vende produto commodity. Você vende produto no mercado. Agora, faz venda futura, tá? Qualquer produto faz venda futura. Deu preço bom, você não precisa vender a safra inteira. Vende, distribui sua venda, distribui o risco, vende 10%. O preço baixou, deu outro pico bom de venda, vende mais 10% e assim por diante. Agora, não dá para jogar pôquer, não dá para jogar na sorte. Você vai ver gente que não tem uma estratégia de vendas e navega na sorte, quebra, tá? Quebra, porque uma aposta de contramão quebra, tá? A gente vê isso acontecer sistematicamente. Às vezes, intermediadores, né, exportadores. Eu sou muito do setor do café. De quando em quando quebra um grande exportador que entrou no setor exportador de café, não é historicamente o setor exportador de café, entrou no setor exportador de café, achou o setor interessante. O Brasil é o maior exportador do mundo, o maior produtor também, mas o maior exportador. Achou que o mercado é interessante, mas apostou não em margear o negócio, mas apostou numa posição de venda. Achou, pronto, que o mercado do café vai subir. Apostou que vai ter qualquer coisa, uma alteração climática, o mercado do café vai subir e faz uma posição do preço subindo. Então, compra no hoje, né, e vende lá num futuro mais alto ou posiciona para vender mais alto. E daí o café não sobe, né? Aquela posição ele errou a mão. Quebra, porque o mercado é muito grande. Normalmente exportação de café, exportação de grãos. Quem trabalha com commodity não trabalha no jogo do pôquer. Trabalha em margear. Compra hoje por 10, faz um contrato futuro por 11. Margeia esse 1% comprado e vendido. Pronto, ele já, quando ele compra, ele vende. Quando ele vende, ele compra, né? Se for comerciante, se você for produtor, como está aí no agronegócio, como produtor do agronegócio, o que você vai? Vai plantar antes de plantar. Para quando você vai colher? Tal época, tá? Estou plantando hoje para colher em maio, ou junho, ou julho, tá bom? Vai lá e vende 10% do seu plantio. Tá? Então, daí vê, naquele preço que você vendeu, fecha a conta de custo com margem, porque se não fechar a conta de custo, você não planta. Dá para você fazer isso. Então, sempre você vai fazer essa conta. Ver qual que é o preço futuro que você consegue vender para o momento da colheita. Faz a conta, né? A conta inversa, a engenharia inversa, que vê qual que é o custo de produção, te dá margem. Dá para você ganhar dinheiro? Ok, vende 10%. Mas, Carlito, só 10%? Vende 10%. Planta a primeira parte do seu plantio. Digamos que com essa colheita, com esses 10%, você consegue cobrir e ter resultado. Nas próximas semanas, vai acompanhando. O preço subiu, o preço está forte, tem espaço ainda durante o plantio para você plantar mais. Você vai, semana a semana, o quê? Evoluindo no teu plantio, aumentando ou mantendo uma taxa mais baixa, de tal forma que você consiga fechar a conta. Tá? Então, esse é o mecanismo que a gente faz em produtos commodities. Mas, por exemplo, você fala muito, Carlito, você fala muito do café. Como é que é? O café você planta para colher daqui 3, 4 anos. Como é que você faz? Daí é um pouquinho diferente, mas essa política daí de plantio, você assim, é zero de endividamento. Tem capital para plantar? Café tem um ciclo, historicamente, centenariamente, é um ciclo de aproximadamente 7 anos. Ele passa por um pico e por um preço baixo. Então, fecha a conta que no preço baixo você cobre teu custo e daí os picos te geram capitalização. Simples assim. Então, essa é a conta também. E chega na colheita, né? Café, normalmente, ele é bianual, né? Ele tem uma produção baixa um ano, uma grande produção no ano seguinte. Tem algumas variedades que são trianuais. Então, ele produz muito, daí no ano seguinte produz zero. Tem uma estratégia aí que é
produção zero, você não põe nada de adubo no ano seguinte, não faz colheita. E daí no outro ano você tem uma colheita melhor e a cada 3 anos você tem uma grande colheita. Tem diferentes estratégias. Mas ao fazer isso, então você vai sempre equilibrando o custo, produzindo, colheu, né? À medida que você vai tendo resultado e vai se capitalizando, o grande segredo dos grandes cafeicultores de muito sucesso é ter uma safra grande, uma safra média, né? A média da produção, tem uma safra em estoque. Carlito, isso é um capital muito grande. Não é. Normalmente, se você vai ser para ter estrutura financeira para isso. Pode parecer muito grande, mas com essas variações, como o café em 7 anos, ele passa por um máximo, passa por um mínimo, você vai sempre alavancando no estoque. O seu financeiro com custo mínimo é uma estratégia que dá certo, requer uma administração muito, muito, muito bem feita, uma gestão financeira muito bem feita, mas, de novo, é montinho, montão. Produz a custo mínimo, cobre o custo, né, produz para estoque e vai vendendo, distribui as vendas no café, por exemplo, as vendas, melhores épocas de vendas. Isso eu aprendi com meu pai, que era engenheiro, mas gostava de matemática. Análise estatística, melhores, né, período de venda de café é de outubro a março. Tá? Então, normalmente, esses são os melhores preços. Pode ter tido alguma variação mais recente, mas nunca vender café na safra. Você tem que ver, né? Porque na safra justamente vai vender quem está precisando de dinheiro imediato. Então você tem os piores preços durante a safra, que vai lá de, né, abril, maio até setembro. Então, são essas variações. Mas tem uma outra estratégia que é muito interessante, a gente usa ela no café, mas dá para usar em muitos produtos, que é a estratégia da diferenciação. E daí o 57 em 7 aumenta muito a sua possibilidade de lucratividade. O que é a estratégia de diferenciação? Então, deixa eu pegar aqui o canal. Já que eu falo de café, tá aqui, ó. Eu tenho o café Carlito Franco, olha só, parece ali um raro, né? E specialty, né? Um café especial, raro, chocolate avelã. O que é isso? É um café diferenciado. Então, a gente não vende o café como commodity, a gente vende o café como um produto único. Café Carlito Franco só tem o café Carlito Franco. É uma marca que está ligada, então, a um café com mais de 80 pontos, que é uma classificação que café tem, com mais de 80 pontos, que é produzido na região da Mantiqueira do sul de Minas, que é um terroir, que é uma certificação de origem, e vendido em canais de distribuição que não são commodities, canais de distribuição que são customizados. Tá? Demorou isso para fazer isso? Demorou, porque o nosso café, além de tudo, ele é orgânico, é certificado. Então, são 30 anos aí de história, indo para mais 35 anos de experiência para chegar a esse nicho de um café diferenciado, que o quilo dele é R$250, R$260, vendido direto para o consumidor final. Tá? Então, essa é uma outra estratégia para você fazer o 57 em 7, diferenciar seu produto. Ah, Carleto, essa história do café é bonita também. Cara, eu produzo alface. Maravilha. Eu, aqui em Campinas, estou vendo aqui da minha janela, tem uma horta aqui, na Nova Campinas, num terreno que é da prefeitura, uma concessão pública, uma exploração para o seu Pedro, né? Ele há anos produz ali verduras dentro dos 2 bairros mais valorizados, mais elitizados de Campinas, e você vai lá e compra um alface fresquinho, colhido na hora, né? E direto do produtor, dentro da cidade, né? Num preço que está nos supermercados. Mas com esse preço, ele produzindo, vendendo na ponta final, é um produto diferenciado, com uma lucratividade alta. Então, sempre é você trabalhar
no caso da diferenciação, daí o modelo 57 em 7 funciona muito. Por quê? Porque ele trabalha no pilar do cliente, trabalha no pilar do produto, né? E daí a gente usa o marketing digital para escalar as vendas, que é converter a história do montinho montão, de você investir no marketing, impulsionar seus criativos, né? Investir R$ 7 e colher ou vender R$ 7.000 de resultados, né? Ao vender R$ 7.000 de resultados, você gera rentabilidade, gera lucro, reinveste e investir 2 vezes 7 para colher 14 e assim vai, né? Então, o 57 em 7 vale para o agronegócio também. Eu falei recentemente do 57 em 7 para psicólogos, e daí a gente tem o teste vocacional inteligente como um aplicativo, como uma ferramenta a mais, como uma metodologia a mais, que você que é psicólogo, na área educacional, na área de orientação vocacional, você pode comprar essa mentoria, aprender a usar o método e aplicar na sua clientela. Então você agrega o quê? Um produto adicional no seu portfólio, e ao mexer no produto, você combina esse novo produto com clientes e tem um produto diferenciado, que é oferecer um teste vocacional inteligente para o cliente que você já tem, ou para a tradição que você já tem. E então, é assim que funciona o 57 em 7, é assim que você vai ter resultados, é assim que você pode aumentar os seus resultados. Te vejo na próxima live.